Oi gente, tudo bom? Meu nome é Fernando Vitti e esse é o canal Memorial das Sombras. Todo domingo, às 8 horas da noite, a gente apresenta um conto inédito, escrito por mim, e interpretado e produzido pelo ator e dublador Leandro Haines, com participações muito especiais do dublador Leandro Loureiro e da dubladora e atriz também, Rosângela Malimpesa. E durante a semana, né, eu trago para vocês dicas de cinema, streaming, séries, histórias em quadrinhos e literatura. E hoje eu trago para vocês uma indicação que, de certa maneira, eu estou ainda descobrindo, né, porque é uma série que está em cartaz no streaming da HBO Max, né, que eu não terminei ainda de ver toda a série, eu devo estar no terceiro ou quarto episódio, e mesmo tendo visto tão somente os primeiros episódios da série, já acho que seria interessante recomendar para vocês. Estou falando de uma série espanhola intitulada 30 Monedas. É uma série de 2020, né, que estreou em plena pandemia, né, mas que parece que só recentemente chegou ao streaming na sua versão brasileira, no caso da HBO. Né. Bom, qual é o enredo desse seriado? Bom, primeiro ponto, né? É uma história sobre uma conspiração, né, que ameaça a Igreja Católica. Né? Uma conspiração que envolve forças das sombras, das trevas e das luzes. Né? E esses operadores do mal estão dentro do próprio Vaticano. Né? O que eles buscam e por que eles buscam o que eles buscam, eu não vou dizer porque é um spoiler muito importante, mas tem a ver com o título do seriado, né? Que são 30 moedas. E numa tradução livre seriam 30 moedas. Não é? Só que a história, em grande parte, né, ela se passa numa pequenina cidade da Espanha, na região de Segóvia, onde eventos de caráter sobrenatural abalam profundamente a vida das pessoas que vivem ali, né, naquela cidadezinha, né, cuja grande parte da economia é dedicada né, à criação de gado, agricultura e daí por diante. Né. Esse é o enredo, né, ou seja, uma cidadezinha espanhola, na região de Segóvia, está no centro, né, de um grande conflito entre potências das trevas e das luzes, né, do bem. Né, conflito esse que está ameaçando a própria existência da Igreja Católica. Né. Esse é o enredão, esse é um panorama bem simples desse seriado. Mas por que eu estou recomendando esse seriado? Porque, mediante essa descrição, pouca coisa, né, é atraente. Bom, o que torna esse seriado diferente, a priori, é o fato dele ser espanhol. Né? É uma produção da HBO Espanha. Né? O que já muda muito o figurino, já muda muito a história. Por quê? Porque, como acho que todo mundo aqui deve ter já algum tipo de contato com o cinema espanhol, né? Cinema espanhol, inclusive, que já tem grandes filmes de terror, né? Eu lembro do final dos anos 80, início dos anos 80, um filme chamado, espanhol de terror, chamado Despertar da Besta, né? Não, A Noite de la Besta, né? Despertar da Besta é um filme do Mojica, não. Voltando, né? No final dos anos 80 e nos anos 90, a gente tem um grande filme de terror espanhol chamado A Noite da Besta, né? Que mais pra frente eu vou falar com vocês, porque finalmente, algum tempo atrás, pouco mais de um ano, saiu finalmente aqui no Brasil uma versão em DVD do filme, né, A Noite da Besta. Né? Mas voltando a 30 moedas. Então, o primeiro dado importantíssimo para a gente entender por que esse seriado é tão interessante, tão diferente. Ele é espanhol. Uma produção, mais uma vez, da HBO Espanha. Né? E, consequentemente, claro, né, ele traz toda uma carga europeia, né, ou seja, a história, a diversidade cultural. Né, você tem locações na Suíça, locações em Roma, locações na Espanha, e essas diferenças culturais são importantes para o enredo. Tá certo? Segundo ponto, né, o que é muito próprio, né, da cinematografia espanhola, você tem, digamos assim, uma certa paixão, né, que fica mais aflorado, mais à flor da pele no que diz respeito aos filmes de origem espanhola. Né? O grande exemplo disso, indubitavelmente, é a filmografia do Pedro Almodóvar. Mas vem cá, Pedro Almodóvar faz comédias, melodramas. Pois bem, gente, por que pareça,
nesse caldeirão de referências que é esse seriado espanhol, a gente tem um quesinho de Pedro Almodóvar ali também. Em que sentido? Bom, primeiro, das referências, né, que a gente pode encontrar, né, inclusive, primeira referência, Pedro Almodóvar. Você tem uma paleta de cores muito interessante nesse seriado. Pena que eu não sei editar, né, esses meus vídeos aqui são bem simples, né? Eu não tenho expertise do Leandro para fazer isso, né? Já desisti de entender esse aplicativo de edição aqui. Né? Mas voltando, né? A paleta de cores do seriado é muito interessante. Né? Em alguns momentos você percebe que as cores estouram aqui e ali. Né? O que serve muito para ilustrar, né, essa paixão muito à flor da pele, né? Que caracteriza inclusive o enredo, mas também a atuação dos personagens. Né? Um outro elemento que a gente pode pegar do Pedro Almodóvar, que na verdade o Pedro Almodóvar retrabalha, né, porque é do gosto popular dos povos latinos, né, e nós somos latinos como brasileiros, né, é esse gosto que nós temos pelo belodrama bem exagerado, né, aquelas atuações pesadas, aquele gesto largo, aqueles olhares, não é isso? Aqueles personagens que falam alto, que falam de maneira muito emotiva, não é isso? E também acrescente ainda na chave, né, do melodrama, né, as paixões proibidas, as traições, a troca de olhares entre os personagens, que estão bem na vista, que alguma coisa ali está mal resolvida. Muito divertido, isso é muito legal, tá certo? Uma outra referência do cinema espanhol que é presente, mas de maneira um pouco mais sutil, não é? Mas está lá, especialmente no que diz respeito a um filme chamado A Idade do Ouro, de um grande e importante diretor espanhol chamado Luis Buñuel, né? Que tem dois filmes importantíssimos na história do cinema ocidental, né? O já citado era A Idade do Ouro e O Cão Andaluz. Né? Então você tem um certo elemento ali, digamos assim, entre aspas, mas muito sutil, que brinca com o surrealismo. É uma coisa muito sutil, mas está lá. Está lá. Né? E essa referência ao Buñuel nos serve como ponte para pensar um outro dado muito importante da cultura ibérica, mais especialmente a espanhola, que é a forte presença da Igreja Católica na formação da própria identidade cultural espanhola. Não é? Rapidinho, né? A gente sabe que, né, as guerras de reconquista, né, os reis católicos de Espanha, né, que foram fundamentais para a expulsão, né, da presença moura e islâmica da Península Ibérica, né? Quando termina essa grande guerra, né, já em fins do século XVI, né, se eu não estou enganado, né? Perdão, já no fins do século XV, perdão, né? Final do século XV já, né? Pouco antes do ciclo de navegações, né? Os grandes ciclos de navegações que Portugal, mas especialmente Espanha, vão depois empreender, né? Quando o catolicismo, né, espanhol, representado pelas famílias nobres, pelos reis católicos de Espanha, se unem para expulsar finalmente os mouros muçulmanos da Espanha, né? Você percebe o quanto a Igreja Católica vai ter uma força incrível nesse território, né? Força, inclusive, que vai ter como demonstração talvez mais famosa, assustadora, a própria Inquisição, a famosa Inquisição espanhola do Renascimento, né? Então esse seriado não deixa de encenar de maneira, claro, melodramática, exagerada, fantasiosa, né? Esse poder assustador ainda, que de certa maneira inspira o poder da Igreja Católica em território espanhol. Não é? E o Pedro Almodóvar, não, perdão, o Luis Buñuel, na Idade do Ouro, né, um dos seus filmes mais importantes, né, ele tira um pouco de sarro, ele dá uma cutucada nessa força, né, nessa presença fundamental na identidade e na cultura espanhola. Né. Então o seriado não deixa também de fazer uma referência, né, a esse temor, mais uma vez, que inspira, né, ou devia inspirar mais antes, né, da Igreja Católica. Não é? O que nos leva, né, ao terceiro elemento fundamental que torna esse seriado, né, bem interessante e que me leva a recomendar a vocês também. É um seriado que, ao contrário do que a gente tem hoje em dia, né, especialmente seriados que se dedicam ao terror, à fantasia, ao imaginário, né, a coisas um pouco mais imaginativas, nessa produção espanhola o bicho pega. É um seriado mais radical, né?
A violência é muito mais pesada, a violência é muito mais gráfica, tem muito mais sangue. Tudo, né, como é espanhol mais uma vez, é muito passional, exagerado, emotivo e pesado. 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 Não é um seriado para criança. Mas não se pode negar também, não é, que o seriado, nessa confusão toda de referências que eles vão amarrando, que eles vão colando, copiando e colando, né, de uma maneira muito interessante, ele ainda tem um humor muito cáustico, né, um humor muito ácido que está colocado aqui e ali. Principalmente por conta da influência, né, de certas ideias do Pedro Almodóvar, né, que retrabalha o melodrama, né, e uma certa referência também ao Buñuel. Né. O que nos leva também a uma quarta característica desse seriado, que torna ainda mais engraçado, ou divertido, na verdade, é o uso recorrente de personagens tipos, o que é também, claro, uma referência ao melodrama. Né? Então você tem o velho sábio, você tem um galã, você tem a heroína que é, entre aspas, ingênua. Não é? A figura misteriosa que aparece aqui e ali. Não é? Mas esses estereótipos, ou melhor, esses personagens tipos, né, próprios do melodrama, eles são retrabalhados em uma outra chave aqui, né, o que no final acaba sendo uma sátira dos próprios personagens tipos. Né. Então o velho sábio, né, desse seriado é um padre, né, que é um dos grandes destaques inclusive do elenco desse seriado. Né, é o padre Manuel, o padre dessa pequena cidadezinha da região de Segóvia, né, que tem os seus mistérios, tem um passado misterioso, né, tem um passado que ele procura esconder a todo custo. Né, e ele é interpretado por um ator, não é, muito bom, que se destaca, né, do resto do elenco, que é o senhor, oh meu Deus, perdi aqui, viu gente, depois eu passo para vocês aqui quem é esse ator, Eduardo Fernandes, é isso? Mas, quando vocês forem ver o seriado, vocês vão perceber. O ator que interpreta o Padre Manuel, né, a figura misteriosa, cujo passado guarda segredos que, né, não devem ser revelados, né, tá aqui, Eduardo Fernandes, né, grande ator, um ator que pegou muito bem, né, a ironia do roteiro, tá aqui o Eduardo Fernandes interpretando o Padre Manuel, né. Está aqui esse ator Eduardo Fernandes, né, fora do personagem. Né? Então, o velho sábio é esse padre, né, que todo mundo na cidade estranha. Né? Quem é esse homem? Aí as pessoas vasculham na internet o passado dele, ficam apavoradas com o que ele fez. Não vou dizer o que ele fez no passado dele para não estragar a surpresa. Né? E você tem o galã. Quem é o galã? O galã, né, é o prefeito da cidade, né, que é um ator com todo aquele físico de modelo, né, de roupa de banho, né, modelo fotográfico, corpo todo apolíneo, que é um bobão de marca maior. Né? É um bobão, é o galã bobão, muito bem feito. Né? É muito irônico isso. E nós temos também aquela que seria talvez, entre aspas, a ingênua, acaba sendo a heroína da história, né? Que é a Helena, que é veterinária, né? Que está sempre muito impressionada, muito assustada com tudo que acontece na cidade. Né? Ela é interpretada pela Mega Montaner. Né? Tá aqui ela, né? Que no seriado, né, ela está sempre muito maquiada, né? Está sempre na última moda, né? E está sempre com aquele olhar pasmo com tudo que acontece. Né? Esse trio central do seriado é muito divertido, né? Porque, mais uma vez, você observa claramente, né, os personagens tipo do melodrama trabalhado numa chave da sátira. Né? E eu estou aqui, acho que no terceiro ou quarto episódio, não, no quarto episódio, né? E é impressionante o quanto os roteiristas, os diretores apostam, né, no exagero cada vez maior a cada episódio. Né? Quando você achou que os caras já tinham exagerado no episódio anterior, aguarde o próximo, que vai vir mais exagero ainda, vai ser uma escala ainda maior nessa loucura toda da conspiração. Não é isso? E carrega ainda mais no melodrama, carrega ainda mais nos olhares, carrega ainda mais na paixão, carrega ainda mais no impacto do amor impossível entre X e Y, e por aí vai. Né? É muito legal, é muito divertido. Não dá para levar muito a sério, e isso é legal. Os caras se permitem, não é, a criar um universo fantasioso onde você não tem muita ideia do que vai acontecer no próximo episódio, o que já é legal. Mas volto a dizer, a marca é sempre do exagero.
A preocupação aqui não é com bom gosto, não é com verossimilhança, nem com racionalidade. A ideia é sempre exagerar a cada episódio. Não é? E isso se torna muito divertido. Não é um Stranger Things que de certa maneira você prevê o que vai acontecer. Não é? Aqui não. Aqui é uma mistura de Arquivo X com Buñuel, com Pedro Almodóvar, com melodrama, com novela mexicana. É muito divertido, é muito legal. A sequência de abertura desse seriado, né? Toda vez que eu vou assistir um episódio, tem lá aquele comando que aparece na tela, né? Use o seu dispositivo para pular a abertura. Não, eu não pulo, a abertura é muito bem feita. A abertura é de um exagero barroco, assim, que chega a ser risível. Então, gente, recomendo muito fortemente, como costumo dizer para vocês, né? O seriado espanhol que está em cartaz no streaming da HBO, intitulado 30 Monedas. 30 moedas. Mas ressalto, não é um seriado para ver com criança pequena. Tá? É violento, pode ser muito assustador para as crianças, mas é muito legal. Finalmente é uma lufada de ar fresco, digamos assim, nessas produções para televisão que tem como tom o terror e o horror. Tá certo? Mas em muitos momentos é tão exagerado, tá certo? Que vocês talvez não levem muito a sério. Mas insistam, porque a evolução da trama é muito divertida, é muito legal. Certo, gente? Só fica aqui uma notinha negativa, que não é sobre a produção, não é sobre roteiro, direção, que é muito segura, é muitíssimo bem editado o seriado, a fotografia, como já falei, é muito legal, a paleta de cores é muito bem trabalhada. A única notinha negativa que eu quero dar, que eu preciso falar sobre isso, é para HBO. Gente, um dos grandes prazeres também desse seriado é assisti-lo na língua original, ou seja, ver os personagens falando espanhol, ver os personagens falando italiano, falando latim. Isso é muito legal para você entrar no clima da série. Tá? Só que infelizmente, o que já é recorrente na HBO, as legendas às vezes desaparecem. Desaparecem. Eu já tentei assistir com outros computadores aqui em casa, usei com 2 computadores diferentes, com mais ou menos memória, e o problema se repete. Vamos lá, HBO, vamos consertar essas legendas, tá certo? Porque, volto a dizer, o legal é ver em espanhol, ver em italiano. Né? A dublagem em português é muito boa, como costuma ser a dublagem no Brasil, mas um barato a mais é ver nas línguas originais, ou seja, mais uma vez, espanhol, latim e italiano. Vamos lá, gente, espero que a HBO, né, como se eu tivesse algum poder, alguma influência, arruma essa questão da legenda. Tá bom, gente? Então, vamos lá. 30 moedas. E, mais uma vez, todo domingo, às 20 horas, um conto novo produzido pela gente. Tá bom? Vamos lá, gente, por favor, inscrevam-se no canal, clique no joinha, porque você já sabe, né? Quando você clica no joinha, né, o algoritmo do Google acha a gente e indica para todo mundo. Beleza, gente? Obrigado por ter assistido o vídeo. Por favor, espalhem por aí, indique para os amigos, indique para os inimigos, indique para as pessoas que você não acha nada, mas indique, tá certo? Até a próxima, gente. Obrigado, valeu, bom dia, boa noite, boa tarde.